Coreia do Norte, Atlético Sorocaba, Fernando Diniz treinando a seleção e gol de Gandula. Olha essa história, mano. O Atlético Sorocaba entrou pro futebol em 93. Era aquele time que alternava nas divisões inferiores do futebol paulista e tal. E um fun fact, em 93 também no vôlei eles juntaram Ana Moser, ministra do Lula, e Ana Paula do vôlei. Bolsonarista fanática no mesmo time, imagina o clima. Mas eu tô aqui pra falar de futebol, né? Em 2001, o Reverendo Moon e a Igreja da Unificação compram o Atlético Sorocaba. Em 2006 acontece um fato bizarro, eles tomam um gol do Gandula, o canhoto, e o gol é validado, cara. Esse cara era anticomunista, mas ele tinha boas relações com o governo da Coreia do Norte, então ele uniu o útil ao agradável. A Coreia do Norte ia jogar a Copa de 2010 e ninguém queria jogar amistoso lá. Vendo a oportunidade, o Reverendo Moon conseguiu influenciar o Atlético de Sorocaba a fazer esse amistoso aí. Essa maioria talvez conheça. Para 80 mil pessoas no estádio lotado, o Atlético de Sorocaba foi jogar como Brasil lá. Os jogadores nem perceberam, viram que a recepção foi monstra, mas não entenderam nada. Só contaram pro placar. República Popular da Coreia contra Brasil. Sim, mano, o Brasil conseguiu ganhar de 2-1 sofrido contra uma seleção que tinha acabado de empatar com o time da Série A2 do Campeonato Paulista, mano. O Atlético Sorocaba volta pra Coreia do Norte em 2010 para jogar mais um amistoso, esse com o Luan Menino Maruquinho sendo o principal jogador da equipe, e perdem de 1-0, ainda era a posse do Kim Jong-un, e reza a lenda que foi um pênalti mandrake, né, mas não tem nem imagem. Em 2011 eles viajam pra Coreia do Norte de novo, dessa vez Fernando Diniz como treinador. Então quer dizer que ele treinou a seleção brasileira? Não, dessa vez eles foram realmente como o Atlético Sorocaba. Empataram 1-1 o primeiro jogo e perderam o outro de 1-0. Não dá em nada mesmo esse Atlético Sorocaba, né, velho? Nessa mesma viagem, o Luan que eu falei antes, tava com problemas pessoais no extracampo e tal, trocou uma ideia com o Diniz colocou ele nos trilhos, e aí ele estourou, né? Foi pra Ponte, depois foi pro Galo, e arrebentou. Mérito do Diniz aí, hein? Hoje em dia, mesmo com o CT padrão Copa, que a Argélia ficou aqui em 2014, o Atlético Sorocaba infelizmente tá licenciado, não participa mais de nada, né? F no chat. Gostou do conteúdo? Curte aí e me segue. E cola aí no perfil, se você gostou dessa história, tem uma mais legal ainda, que eu procurei em fonte chinesa, russa, para poder achar. O de quando o Mao Zedong trouxe o Zenit para jogar em Pequim, lá na China. História sensacional, cara. Cola aí no perfil e vê. E, pô, dá aquela moral, segue nós aí também. Falou. Lembra quando o Tim Vickery falou isso aí da Thatcher? Se você está de luto, Tim Vickery, pela morte da Dama de Ferro. Eu acho que estou mais de luto porque ela nasceu. Aí você vem e me pergunta, Mamute, por que a torcida do Liverpool e o futebol inglês em geral odeia essa bruxa? Primeiramente, o futebol é um esporte popular. O Liverpool é um time fundado por operários e imigrantes irlandeses. Inclusive, a cidade de Liverpool é conhecida como a segunda capital da Irlanda. Tudo que a Thatcher odiava. Para odiar essa vaca aí já divide o país e o povo. Londres e o Sul são beneficiados, já que são a capital financeira e tal. E Liverpool e o Norte, como só tinha trabalhadores, sindicalistas, eles que se virem, né? Obviamente não era o suficiente. Ela foi lá, privatizou todas as indústrias. O povo do Norte ficou todo mundo desempregado e puto com ela. E ela respondeu com repressão policial. A mesma repressão utilizada para combater o hooliganismo na época. Obviamente que usar a polícia não deu certo, aconteceu a tragédia de Hillsborough, e é aí que o ódio ficou mais forte. Óbvio que o mau caráter da Thatcher apoiou o The Sun na narrativa de colocar a polícia como corajosa e os culpados seriam os torcedores, né? Uma mentira descabida. Eu não vou entrar em detalhes sobre a tragédia, mas total apoio e justiça pelas 97 vítimas. E, obviamente, quando ela morreu, a torcida do Liverpool fez essa festa aí. Eu fico triste com uma notícia dessas. Claro que não dá pra gostar de Thatcher e futebol ao mesmo tempo. Então você que é murista se decide. Ou o povo, ou Thatcher. E ding dong, the witch is dead. Curiosidade sobre o Johan Cruyff. Um dos maiores jogadores e treinadores da história. Era muito rebelde e à frente do seu tempo. Na Copa de 74, a Holanda era patrocinada pela Adidas e o Cruyff era o rosto da Puma. Depois de uma treta gigantesca, a solução foi ele usar uma camisa com só 2 listras. Cruyff corria muito em campo, mas fumava igual caipora. Ele fez campanha de tabagismo no fim da vida e morreu de câncer no pulmão. Mas essa foto aí não é dele não, é de um ator. Quando era o capitão em 74, ele colaborou com a ideia de abrir a concentração, e reza a lenda que foi uma putaria do caralho. Cruyff se identificou muito com a Catalunha, era visto às vezes até como separatista e oposição ao franquismo. Se você quiser ver um vídeo sobre franquismo e futebol, cola nos fixados aqui. No final da carreira, o Ajax achou que ele estava velho e não quis renovar na temporada de 83 e 84. O rival Feyenoord viu a oportunidade, contratou o cara para jogar o último ano de despedida, ele passou a piroca no Ajax, ganhou a Copa da Holanda e o campeonato holandês naquele ano se aposentou. Cruyff era ateu e debochado, ele dava risada dos caras fazendo o sinal da cruz no vestiário e ele achava que todo jogo acabava empatado, já que se Deus existisse, todo mundo orava pra ele e ninguém nunca ia ser campeão. O último Cruyff foi a maior inspiração do Guardiola. O Guardiola já declarou que se tremia quando viu o Cruyff no banco. E os dois eram muito grudados, inclusive
o Guardiola já declarou que ele não foi só influência, ele fez o Guardiola amar o jogo e os dois eram muito grudados, assim. Não desgrudava pra nada, ficava vendo o jogo o dia inteiro depois, quando acabava as partidas. Pediram pra falar deles, então vamos lá. O Steaua é fundado por militares romenos na época do governo socialista como um clube poliesportivo. Existiram algumas polêmicas, como, por exemplo, utilizar o serviço militar obrigatório para vincular os jogadores ao clube. Mas o maior feito do Steaua foi ter ganho do Barça na final da Champions de 86. Foi visto, além de um título esportivo, como um título do socialismo. Depois do fim do período socialista, o Steaua separa o futebol do clube, mas isso dá completamente errado depois de 5 anos e o clube é vendido para esse empresário romeno, o Didi Bellini, que, além de ser de extrema-direita, é um anti-vax. Ele proibiu até os jogadores de tomarem vacina. Depois de 4 anos de brigas judiciais, em 2017, finalmente, o nome Steaua e o escudo saem da mão do Becali e vão de volta para os militares, o que motiva ao clube ser recriado novamente na 4ª divisão romena. Uma rivalidade monstra é criada. O FCSB é o time do Becali. Ele, inclusive, faz o time B virar o time A num jogo só para enfrentar o Steaua Bucareste. Isso, obviamente, nas divisões inferiores. Aí você me pergunta, onde está o Steaua original hoje? Bom, o Steaua estava agora na 2ª divisão e eles terminaram em 2º lugar, o que garantiria o acesso a eles. Mas tem uma lei na Romênia que não deixa os times vinculados ao Estado participarem da 1ª divisão. Então o Steaua deve continuar na 2ª, apesar deles estarem nesse momento agora apelando para ver se conseguem realmente subir. A gente ia ver um clássico pegar fogo do FCSB e do Steaua, mas por enquanto não vai dar. Já contei a história do Steaua, mas hoje eu vou falar dos camaradas do CSKA Sofia. As duas torcidas são praticamente irmãs, já que ambos os clubes eram tocados por exércitos socialistas, e junto com Partizan e PAOK eles formam a Irmandade dos Balcãs. O CSKA Sofia era outro sucesso do comunismo, chegou em 2 finais de Champions e dominou o cenário da Bulgária. Em 67, pega a Inter na semi da Champions, empatam 1 fora e 1 em casa, e aí em campo neutro, no campo do Bolonha, perde de 1-0. Na Champions de 82, pega o Real Sociedad e o Liverpool, ambos campeões nacionais. Na semi, perde pro Bayern do Rummenigge, até ganha de 4-3 em casa, mas toma 4-0 fora. Em 89, na Taça dos Vencedores de Copa, pega o Barça do Cruyff. Toma um 4-2 e um 2-1, mas reza a lenda que foi aí que o Cruyff viu esse menino aqui, o tal do Stoichkov. Ele fez os 3 gols do CSKA e um ano depois foi jogar no Barça. Mas a história começa a ficar interessante em 2015, quando o time falha, é comprado por esse empresário, o Ganchev, recomeça na 3ª divisão, mas ele compra uma vaga na 1ª comprando outro clube depois. E aí o time volta para o Primeirona. Em 2016, logo após a manobra do Ganchev, alguns torcedores ficam insatisfeitos e fundam o CSKA em 1948, lá na 4ª divisão. Eles fazem o time subir todo ano seguido, em 2020. Pega o CSKA Sofia, vira uma rivalidade monstra, hoje é uma rivalidade das maiores ali da Bulgária. Lembrou bastante a história do Steaua, né? Se você não viu, cola aqui nos fixados no perfil, me segue e curte aí, pô. Deu uma trampa pra fazer esse roteiro. O dia em que Mao Zedong trouxe o Zenit de Leningrado para jogar em Pequim. Em 1955, o governo chinês tinha boa relação com os soviéticos. Então foi dada a ideia do Zenit de Leningrado fazer uma excursão por lá, a primeira de um clube soviético na história. No primeiro jogo, clima de Copa, tá? Estádio lotado para ver o Zenit enfrentar o Beijing United, time formado pelos pica da educação física, junto com os operários da construção naval chinesa. O Beijing, mesmo jogando na raça, sai perdendo por 1-0, mas consegue empatar ainda no primeiro tempo. E no comecinho do segundo, o Zenit faz 2-1. O Beijing lutava, dava vida, muita raça. E do nada começou um barulho ensurdecedor no estádio e a partida foi paralisada por alguns minutos. Os jogadores não entenderam nada, até que eles viram que o Mao tinha chegado no estádio. E o barulho todo era porque o libertador de seu povo tinha chegado no estádio lotado e estava sendo ovacionado. Os chineses ficaram ainda mais pilhadaço, foram pra cima, pressionaram, até que aos 81, gol do Beijing. E a torcida foi ao delírio. O jogo acabou empatado, mas foi visto como uma vitória, pô. O Zenit era a 4ª força do futebol soviético e os chineses tinham acabado de montar aquele time, todo mundo era desconhecido. E aquele foi só o primeiro dos 11 jogos que o Zenit faria na China. No final do jogo, o Mao desce para cumprimentar os jogadores dos dois times. Ele é ovacionado de novo e agradece a galera por ter comparecido ao estádio. Mas a imagem que fica é essa aqui, ó. Ele cumprimentando o capitão do time que era só um operário naval na época. Na moral, eu tive que buscar no Jihu em chinês e em um monte de fórum russo as informações. No mínimo, eu mereço que você curta isso aqui, me segue e compartilha pra alguém, né? Por favor, um abraço. Antes de começar, isso não é apito de cachorro pra teoria da ferradura. Não sou comunista, mas sei quem usa ferradura é jumento. Dito isso, vamos falar de comunismo relacionado ao futebol e seus líderes. Primeiro Marx, não achei nada, mas antigamente o Chemnitzer, da Alemanha Oriental, tinha o nome Karl Marxstadt, mas era por causa da cidade também, não por causa do Marx em si. Engels, não achei nada, mas fica a dúvida aí, United ou City, já que ele era de Manchester. Do Lenin eu não achei nada falando sobre o time dele, mas tem essa camisa aqui do Volga, de Ulyanovsky, da cidade do Lenin, que fez em homenagem a ele em 2019, inclusive é a mais rara da minha coleção, nunca vi outra no Brasil. O Stalin não gostava muito de futebol, mas reza a lenda que ele torcia pro Dinamo de Moscou.
Mao Zedong. Não achei nada sobre o time dele também, mas ele ajudava a seleção chinesa, gostava muito de futebol e catava muito no gol na universidade, pelo que eu pesquisei, tá? Inclusive o Mao foi responsável por trazer o Zenit de Leningrado para jogar em Pequim. Uma história interessante, mas eu conto outro dia. Então segue aqui para não perder. Como Cuba nunca teve tradição no futebol, o Fidel torcia pro Arsenal. Ele até foi convidado a ir no Highbury nos anos 90, mas se recusou por motivo de segurança. O Che, dessa foto em Madureira, catava muito no gol e torcia pro Rosário Central, time da cidade dele. E por último, Kim Jong-un, que a gente não sabe se é fake news ou se é verdade, mas segundo a mídia ocidental ele torce pro United, mas não tem como saber. Pediram pra eu falar do Bayern da associação com o Ripley, por causa de um escudo, mas eu já adianto, se você acreditar naquilo, você é burro. Primeiramente, o Bayern é um clube fundado por judeus e sempre foi conhecido como o Clube dos Judeus do Sul da Alemanha, mas a história que eu vou contar é desse cara dessa estátua aqui na sede do clube. Esse é o Kurt Landauer, um judeu, presidente do Bayern, inclusive no primeiro título em 32. Mas em 33 tem um golpe do Ripley e ele já baixa uma lei que tira todos os judeus de cargos esportivos, então ele teve que ser tirado do Bayern. Era a favor da profissionalização do futebol e o Ripley achava que era coisa para fazer judeu ganhar dinheiro, por exemplo. Então ele se tornou um inimigo junto com o Bayern se tornando inimigo por ter mantido ele como membro, ao invés de expulsar o cara. Em 38, o Landauer é preso e mandado para um campo de concentração, mas consegue fugir para a Suíça. No mesmo ano, o Bayern é obrigado a usar esse escudo aqui, mas não como apoio, sim como punição. Tanto que o Bayern, em 40, viaja para a Suíça para jogar um amistoso e homenageia o Landauer que estava no campo se curvando a ele. Depois do fim do regime, a Alemanha começa a passar fome, esse cara volta, assume o Bayern e faz um plano dos jogadores não passarem fome naquela época. Mas essa história fica para outro dia, eu conto depois. Amanhã, inclusive, vou contar a história da relação do Ripley com o Schalke. Me segue aqui para não perder, hein? E esse é o bandeirão da Chiquerie, uma torcida foda do Bayern, parceira do São Paulo, que é uma torcida progressista. Eles não esquecem do maior presidente da história do clube. Ontem falamos do Bayern e seu presidente judeu numa época que era meio complicado ser judeu na Alemanha, né? Mas todo mundo perguntou do Schalke. Mas então, o Ripley torcia pro Schalke? Na verdade não, isso é uma grande fofoca, não se sabe se é verdade. Bom, o Ripley nasceu na Áustria, todo mundo sabe, mas ele morou a juventude em Munique. E por motivos que eu expliquei ontem, ele já odiava o Bayern. Então tem muitas teorias também que ele torcia realmente por 1860 Munique, rival do Bayern. Apesar disso, ele realmente se apoiou no Schalke. Ele ia assistir toda vez que o Schalke jogava em Berlim, mas muitas vezes foi até pagar o Senkirchen ver o time também. O Schalke era utilizado como propaganda, principalmente por ter ganho 6 alemães na época. Dos 7 que tem hoje, 6 foram na época. E era usado como propaganda da força alemã e tal. Mas o que fez ele abraçar o time foi a origem, já que o Schalke é um time de mineradores alemães e o Dortmund e o Bayern na época eram times com raízes judaicas. Então ele colocou o time como o verdadeiro time alemão ariano. Mas é impossível pintar o Schalke como clube nevista, ele nunca recebeu dinheiro nem apoio, os seus títulos foram todos no méritos. Só que ele foi usado como propaganda, por isso tem muita gente que faz essa relação, mas ela não deve ser mais utilizada, inclusive o Schalke tem até nota falando sobre isso. Ontem aconteceu o caso com o assessor do Vini, mas como na Espanha tudo acaba em pizza, vou mostrar 2 vezes que os racistas se fuderam no futebol. A primeira é na Libertadores de 2005, o Grafite de Sábato. As ofensas eu não vou citar aqui, mas o De Sábato xinga o Grafite dá uma nele, o Grafite é expulso, mas aí depois do fim do jogo o De Sábato é preso, fica 2 dias na cadeia e só sai com a fiança. Assim que o juiz apita o final do jogo, a situação de Sábato começa a se complicar. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves entra no campo e dá a ordem de prisão. Está comigo, vai até a delegacia. Que motivo? Por motivo de racismo. Racismo? Racismo. Não. Tá louco. Racismo, porque depois faz uma falsa denúncia. O Grafite está ofendido e ele está muito ofendido, está chorando no vestiário, inclusive acabei de falar com ele. Ele quer representar. Além da derrota, vai levar para Buenos Aires uma lembrança nada agradável. Era para ser paga a multa, como é que chama? A fiança. Segundo o Hulk, que calou em campo mesmo fazendo esse golaço depois que começaram a fazer som de macaco pra ele.